Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora em que nos acompanha. Seja bem-vindo a este que é o terceiro webinar Mudigi, em parceria com a plataforma Mbenga Artes e Reflexões. E o propósito desta conversa é discutir a questão da gestão dos direitos autorais no negócio da música digital e, para o efeito, convidamos João Malu, secretário-geral da SOMAS, que é a Sociedade Moçambicana de Autores. Igualmente convidamos Domingos Macamo, secretário-geral da Associação Moçambicana de Músicos. E para termos uma perspectiva geral da discussão, temos cá conosco Samson Zandamela, que é um jurista cuja sua especialização é em matéria de direitos do consumidor. Esta pergunta, na verdade, foi feita a pensar que a Associação dos Músicos Moçambicanos é uma das agremiações que beneficia do serviço das SOMAS. A questão que pretendemos esclarecer é, neste momento, como é que está a ser a associação ou a músicos, como é que se diz, a oferir desse valor, como é que isso tem sido feito para os músicos. Depois nós vamos tentar perceber por parte do João Malu, que está aqui a representar as SOMAS, como é que esse processo decorre ao nível das SOMAS. Pois, mas dizia eu, continuo a dizer que não há nenhuma causa e efeito entre estas duas instituições. Ou seja, não há interdependência nenhuma. Qualquer uma delas é livre de exercer aquilo que está no seu estatuto. O que acontece é, como eu disse atrás, você é músico, quer de fato assumir-se como tal, a primeira coisa que tem a fazer é filiar-se à Associação dos Músicos. Aliás, só para lhes facilitar o entendimento, nós temos músicos que são membros da SOMAS e são membros da Associação dos Músicos Moçambicanos, porque uma coisa não invalida a outra. Eu sou músico, estou filiado à Associação dos Músicos. Eu sou músico, mas quero ver os meus direitos protegidos dentro e fora do país. Então, vou filiar-me à SOMAS. As minhas obras são tocadas na rádio e na televisão. Se essas instituições não me pagarem, eu vou às SOMAS reclamar os meus direitos. Mas para isso eu tenho que estar lá inscrito. Portanto, eu penso que tentei ser o mais claro possível em relação às competências de cada uma destas duas instituições. Tá certo. E, João Malu, quantos músicos nós temos inscritos e como é que está a funcionar a distribuição dos royalties neste momento? Obrigado, Leonel. A SOMAS tem mais de 1020 membros, mais de 1020. Quando eu digo mais de 1020 é que nós estamos, temos processos, estamos numa fase, vamos lá dizer, de reestruturação e temos, como estamos a atualizar a nossa base de dados e por essa razão é que eu digo que são mais de 1020. Porque podem vir a chegar 1.500, 2.000, porque nós estamos ainda a folhear os papéis para meter os dados na plataforma. Porque, pronto, no passado houve alguns dados que não foram incorporados na nossa base de dados. Então, temos mais ou menos isso. E dizer que mais de 80% dos artistas de autores que estão filiados a SOMAS são músicos. E depois temos das outras áreas, da literatura, artistas plásticos, etc, pessoas que registraram projetos e muito mais coisas.
fotografias, etc, etc. O processo de direitos de autor está a decorrer de uma forma paulatina e satisfatória, tendo em conta as nossas dificuldades, os nossos desafios. Significa que este ano, porque nós entramos no ano passado com nova direção e tínhamos que fazer alguma coisa para termos os fundos para podermos pagar os autores. Estamos a pagar, vamos lá dizer, até neste momento estamos a pagar, porque também houve a situação da Covid, que há músicos que não recebiam já há bastante tempo e que eles próprios começaram a contactar, né, nessa altura. E, portanto, este foi o ano em que se mais pagou aos autores do que os outros anos todos. Portanto, este foi o ano em que pagou-se muito mais direitos autorais aos músicos. Em termos numéricos, estamos a falar de quantos mais beneficiaram, por exemplo, comparativamente ao ano passado. E financeiramente estamos a falar de quanto? Não posso dar esses dados neste momento por uma questão de não estar preparado para isso. É uma questão da contabilidade. E eu não vinha preparado para isso, não estava preparado para responder essas questões. Mas foram muitos artistas que foram pagos este ano. Foram muitos mesmo. Até posso dizer que triplicamos ou quadriplicamos, sei lá, o número de artistas que recebeu royalties este ano. Isso é bom. Jumalu aproximou-se muito a câmera e acabou cortando assim. Ok, tá bem. Agora estou melhor, não é? Sim, sim. Tá bem. Então, estava a dizer que o que importa é que houve grandes avanços e melhoria também nos pagamentos. Aumentou-se um bocadinho alguns valores. Isso também é bom. E pretendemos fazer assim. Daqui a pouco já começa de novo a época dos pagamentos de royalties. Então, temos uma perspectiva de sempre melhorarmos. Porque também é preciso saber que nós só pagamos aquilo que temos. Então, a grande dificuldade, o grande desafio é fazer com que as instituições, os utilizadores das obras dos autores paguem os direitos para podermos distribuir aos autores. E a nossa maior luta é essa. Estamos a tentar lutar para que novos utilizadores façam os contratos com a forma que é para começarem a pagar. É o que está a acontecer. Ok. Neste momento exato, como é que funciona? É em função do número de vezes que a música toca ou é uma questão de percentagem do valor que se recebe do global? Como é que funciona? Como é que se faz o cálculo para fazer a distribuição para os músicos? Olha, primeiro dizer que a recolha dos royalties nas instituições que pagam é feita através de contratos generalistas. Esses contratos, portanto, é um valor fixo, não é um valor, calculado por percentagem de utilização ou não. Por quê? Porque nós, assim como outras instituições, outras entidades de gestão coletivas de países em desenvolvimento, não temos aquela capacidade de conseguir calcular as percentagens daquilo que passa nas rádios e televisões, por exemplo. Assim como eles também, as televisões e rádios não têm ainda, até podem ter capacidade, mas a eficiência não é muito grande, não é muito boa
nesse sentido. Então, para não se fazer cálculos todos os meses, porque este mês foram tantos por cento, ou não sei quantos, o que é que se faz? Faz-se contratos fixos, de valores fixos. Agora, a distribuição, nós também fazemos uma espécie de sondagem e fazemos uma espécie também de cálculo para ver, para tentarmos aproximarmos-nos ao justo. Nós ainda não temos a capacidade de sermos o mais justo. Ainda não temos essa capacidade, mas isso não acontece só com Moçambique. Há muitos países da África, países em desenvolvimento, que ainda não têm também essa capacidade. Mas nós já temos planos concretos, estamos a trabalhar. Há muita coisa que há de vir boa para os próximos tempos, que não posso anunciar agora, mas que já está a ser feito em grandes projetos que está-se a preparar para vermos uma nova era das somas, em que a maneira de distribuir vai ser diferente, a estrutura organizacional também vai ser diferente, terá um plano estratégico bem desenhado, terá muita coisa que vai ser benéfica para os autores. Portanto, é uma fase de transição que nós estamos a viver. É verdade que as transições também levam o seu tempo, mas temos muita coisa boa por vir. E, sobretudo, também com esta questão da nova lei, portanto, da revisão da lei, que está em vias também de ser aprovada, vai trazer muito mais coisas boas para o desenvolvimento da nossa atividade, que é de arrecadar e distribuir royalties aos artistas. Ok. Assim, vou aproveitar que o João Malu trouxe aqui a questão legal para convidar ao Samson para partilhar conosco, sob o ponto de vista legal, em que situação nos encontramos no que diz respeito aos direitos do autor. Boa tarde, mais uma vez. Atualmente já temos, como já foi anteriormente reforçado, já temos uma lei que aborda essa questão dos direitos dos autores. E a nossa lei, infelizmente, já leva consigo 19 anos, porque depois é uma lei de 2001, e abarca lá todos aqueles que são os direitos inerentes aos autores e direitos conexos, no caso. Para aquilo que é o nosso tema, que é a questão da distribuição, essa questão dos direitos de autores nesta era digital, que é esta que estamos a viver no momento, não temos um tratamento específico nesta nova lei. Não só alguns outros aspectos foram regulamentados com o tempo, mas já temos uma lei. Esse é o primeiro passo, ter uma lei que trata sobre os direitos dos autores, e agora é fazer este acompanhamento da sociedade, como o direito sempre deve fazer, que é acompanhar constantemente a evolução social. Ok. E Mas Somas, aliás, esta pergunta vale tanto para Somas assim como para a Associação dos Músicos Moçambicanos, que é no sentido de perceber, estamos a entrar para esta nova realidade, aliás, é uma nova realidade para o contexto moçambicano, mas o mundo já vive do negócio da música digital há vários anos, há várias décadas. Como é que a SOMAS e a Associação dos Músicos Moçambicanos estão a preparar-se, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista de estatuto, para lidar com esta, e também sob o ponto de vista de programas, para lidar com esta nova realidade, com este novo contexto? Bom, uma coisa mais importante
a referenciar é que os, nesta revisão da lei já está prevista, já estão previstas as medidas tecnológicas e portanto, tudo está englobado nesse assunto aí. Está lá na lei a questão das medidas tecnológicas. Estamos a falar destas condições todas que estamos a viver, que é do mundo digital. Está tudo plasmado nesta lei, nesta revisão da lei. Portanto, já está previsto e há de ser uma medida boa, porque depois da lei aprovada, será criado um regulamento. Um regulamento é que vai poder dar todos os detalhes possíveis daquilo que deve ser feito com base na lei. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Agora, nós, como Somas, poderemos ter maior campo de atuação, porque a lei até agora que nós temos vigente traz lacunas muito grandes, sobretudo nessa área do digital. Não tem nada quase escrito sobre a lei, sobre o digital. E é por essa razão que há muitas plataformas aqui em Moçambique que fazem venda de música e não estão a honrar com aquilo que é os seus deveres. Mas uma coisa é certa, mesmo não havendo legislação diretamente para o digital, como referenciando o digital, só o facto dessas plataformas ou desses esses homens que fazem esse business do digital, de venda de música, só pelo fato de estarem a fazer isso já eles estão a usar as obras dos autores e só por si já devem pagar. Então, o que é que deviam fazer? Deviam se aproximar a Somas e fazer-se um pequeno contrato em que a plataforma ou as pessoas que são os donos dessa plataforma faziam um contrato com a Somas em que pudesse ver qual é o nível de utilização das obras dos autores, quem são os autores e que finalmente devam pagar. A produtora ou o dono dessa plataforma deve pagar. Ok. Por exemplo, eu sei que a Modid, por exemplo, mensal, acho que de 3 em 3 meses, não sei exatamente, partilha como é que se diz? Partilha com, vamos lá dizer, Leonel, com os artistas, né, o número de vezes que a sua música foi ouvida nas diversas plataformas digitais. Ou seja, a partir de um software é possível fazer esse controle. A Somas está a pensar nisso, já existe um software, já existe uma parceria. Como é que isto haveria de ser feito? Porque isto também ajuda na transparência depois. Sim, conforme eu disse, há muita coisa que está a ser preparada e para esse campo digital, nós, como Somas, estamos à espera só da lei estar aprovada, mas ao mesmo tempo estamos a fazer o trabalho. Há um projeto que está por acontecer, que se tudo correr bem, havemos de poder ter alguma direção nesse sentido. E existem propostas também de instituições que podem tentar nos fornecer alguns softwares ou vender, vamos lá dizer assim, ou trabalhar conosco em parceria para o controle dessas músicas que passam aí nas plataformas digitais. Mas
uma coisa que é certa e não devemos deixar de dizer é que este assunto deve ser tratado de uma forma muito mais detalhada, muito mais inteligente, porque esta forma de tratamento da música é a forma do futuro. Portanto, daqui a pouco só estaremos a trabalhar com o digital. Então, é preciso termos muito cuidado, temos que sentar bem e perceber como é que isto funciona, tentarmos criar maneiras de resolver os assuntos que existem de instituições ou pessoas singulares que estão a usar as obras dos autores e dizem que pagam, mas o que pagam, algumas dizem que estão a pagar os royalties aos próprios autores, mas a maneira como está sendo feita, para mim, é que não está correta. Tinha que haver um vínculo sempre com a entidade de gestão coletiva, que é a SOMAS. E as pessoas estão a ignorar esta entidade de gestão coletiva e fazem os negócios diretamente com os autores. E os autores, muitas das vezes, por não saberem o funcionamento disto, eles aceitam tudo que estas empresas lhes fornecem. E ainda que alguns sejam honestos, ainda que algumas empresas sejam honestas, mas há esta situação muito triste que tem acontecido no nosso país, em que os músicos reclamam por pagamentos mal efetuados ou não efetuados pela utilização das suas obras. Então, tem que haver aqui uma interação entre essas empresas, as SOMAS e os próprios artistas. Porque, na verdade, os artistas, os autores, neste caso, eles é que são os titulares de direito. Por via de um contrato que eles celebram com as SOMAS, eles, vamos lá dizer, conferem às SOMAS a autorização de os representar. O Jumalu bem disse, apesar de ainda não termos um dispositivo legal que trate da questão diretamente, ou seja, que faça uma proteção para esta questão dos direitos autorais no mundo digital, ou seja, uma legislação específica, não quer isso dizer que esta realidade que temos vivido não tenha cobertura legal, porque desde o momento que se está a dispor de todo e qualquer direito, apesar de não se ter colocado de forma específica que é por meio de streamings ou venda e compra nas plataformas digitais, está lá patente claramente o primeiro direito, que é o direito da concepção daquela obra. Então, não quer significar isto que há quem achar, porque aparentemente não existe uma legislação que aborde essa questão da comercialização das músicas como tal, que estará a fazer a quem ou à margem daquilo que é legal ou não terá nenhuma implicação legal. Estaria essa pessoa a cometer um grande erro se assim o achar. Temos visto, passando para essa questão dos royalties, temos visto os próprios músicos ultimamente têm disponibilizado as suas obras em plataformas digitais, compra e venda por meio do M-Pesa e outras plataformas. Este é um claro exemplo da digitalização das obras e dos direitos autorais. Daquilo que tenho visto ultimamente, alguns músicos têm preferido eles mesmos fazer a venda nessas plataformas como M-Pesa, entre outros. Contudo, essas plataformas só lhes permitem fazer o controle daquela primeira compra, mas os meios ou a forma como
depois tem se seguido, não tem sido muito clara sobre a partilha a posterior a esta compra, como é que tem sido feito. Aí estaremos mais uma vez a chamar à colação estes direitos, pois quem estará a partilhar poderá não ter autorização para o efeito e assim estará a violar os direitos autorais. Ok. Eu perguntava, numa situação em que o músico, nós não temos como fazer o controle. Bom, se nós tivermos Sim. uma aplicação que faça o rastreio da música posterior download, nós podemos fazer o controle de se a música foi partilhada ou não. Mas numa situação em que o músico conseguiu identificar que há uma partilha indevida da sua obra, de que forma ele pode agir legalmente de modo a recuperar o que foi lesado? Bom, a lei já estabelece, a própria lei dos músicos já faz menção, primeiro, sobre em que circunstâncias o próprio autor poderá dispor da sua obra de forma gratuita e em que circunstâncias o próprio autor poderá comercializar a sua própria obra. Não tendo sido feita esta partilha, sendo uma partilha indevida ou ilegal, dos mesmos recursos inerentes à questão da pirataria, estaremos a tratar de uma forma, por assim dizer, né? Questão da pirataria, assiste sempre todo o seu direito de civilmente, primeiro civilmente ou então criminalmente responsabilizar esta pessoa que terá feito esta partilha. E daí, podendo fazer o rastreio, se possível, estando todos os elementos preenchidos para o efeito, podendo fazer o rastreio para ter uma avaliação de em que valor este autor foi lesado, ele mesmo poderá já fazer o seu cálculo para poder demandar alguma indemnização. Além de poder terminar com esta cadeia de partilhas indevidas da sua obra, demandar uma indemnização para quem predispôs-se a fazer esta partilha indevida daquilo que é a sua obra. Moçambique vem se queixando, como agora, por exemplo, comentou o Zandamela, da questão da pirataria, da contrafação da música, e isso é uma das, vamos lá dizer, lesa em absoluto ao músico, porque não tem o retorno financeiro do investimento que foi feito. Há de ser este mercado digital uma mais-valia para salvar essa desvantagem ou essa situação anômala? Bom, estava a ouvir com alguns cortes, não sei se percebi bem, mas o que eu vou dizer é que a música digital, de forma digital, é o que está a ganhar o mercado no mundo. As pessoas agora baixam as músicas, as pessoas compram as músicas via internet, via as TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. O que acontece é que o nosso mercado é que ainda não está organizado para se viver disso. É por isso que temos que organizar, As pessoas não podem fazer as coisas de uma forma aleatória, porque o surgimento das várias plataformas de venda de música, eu percebo como sendo uma forma de negócio que essas pessoas querem fazer e não que queiram ajudar os músicos. É o que eu consigo perceber logo à primeira. Aqui na Somas tem aparecido vários jovens que dizem que são donos de plataformas de venda de música online. Mas quando eu vejo quais são os benefícios que isso traz aos músicos, muitas das vezes não traz nada.
Então, é aí onde nós temos que estruturar melhor. Temos que saber quais são as modalidades que devemos ter para, ou qual é o tratamento que temos que dar a esses utilizadores, não é? E essa é a parte mais complicada até agora, por causa da complexidade, a complexidade da coisa, e também nós, como país, como sociedade, ainda não estamos preparados para receber esta nova maneira de estar. Mas dentro em breve nós poderemos ter. Agora, há uma pergunta que fez o colega que estava a falar, da nossa forma, nós como resolvemos esse tipo de conflitos. A nossa maneira de resolver como somos é sempre a forma mais amigável. Se há alguém que foi usurpada a obra ou contrafeita a sua obra ou qualquer outra coisa que tenha a ver com a pirataria, nós conversamos com os atores, com os intervenientes da história e tentamos arranjar uma saída para se ressarcir aquilo que são as perdas que essa pessoa teve com a utilização das suas obras. E quando isso não é possível de uma forma amigável, cabe a qualquer um seguir outro tipo de trâmites. Podem ir à justiça. Nós agora ainda não estamos com o nosso gabinete jurídico bem formulado. Portanto, as pessoas são livres de ir remeter os casos fora do meio amigável, ir para o meio judicial. E pronto. Mas sempre a tendência é essa, tentarmos resolver as coisas da forma mais amigável possível. E por aí. Então, há que se fazer muita coisa. Na verdade, essa parte do digital ainda é um mistério. Digo mistério porque temos que trabalhar duro para poder perceber melhor a área e saber o que é dividendo do artista ou do autor, qual é o dividendo que é concernente a royalties, portanto, aquilo que tem a ver com direitos da utilização da sua obra. Portanto, é esta parte que nós temos que separar daquilo que é o valor da venda, mas também o valor pela utilização da sua obra. E isso é que ainda está a ser muito complicado para nós todos, porque ainda não temos os meios técnicos para resolver esses assuntos. E também estamos a lutar. Temos alguns acordos que estamos por firmar, que também tem a ver com a recolha dos royalties em grandes plataformas digitais que existem já no mundo. Isso é muito importante. Então, são pequenas coisas que ainda estão a ser feitas, mas eu, conforme digo, eu não prefiro ir andando, mas sempre a pensar naquilo que é o mais importante, que é a parte legal. A parte legal resolve muita coisa ao mesmo tempo. Porque se nós formos detectar anomalias, irregularidades, coisas como essa, nós poderemos atuar, nós poderemos apelar às instituições que têm o dever de sancionar, que têm o dever de punir os prevaricadores, e nós poderemos lhes contactar e para poderem tomar aquilo que é a sua ação. Portanto, é nesse sentido que eu queria reiterar aquilo que o colega falou. Ok. Infelizmente, estas conversas são sempre estímulos, são sempre propostas para que as outras pessoas interessadas possam igualmente depois continuar a discutir
até porque depois na nossa página do Facebook, onde a conversa estará a ser transmitida, as pessoas poderão comentar e fazer as perguntas que convir, e depois, na medida do possível, os intervenientes irão responder. Nós vamos agora para aquilo que seriam as considerações finais da nossa conversa. Na verdade, são só 30 minutos do que nós conversamos aqui hoje, que irá para o ar. Então, eu ia começar a pedir ao Sr. Domingos Macamo para passar, como se diz, para deixar aqui as considerações finais, e se houver alguma coisa que achou que acha que é importante, que deveria ter sido abordado e não foi, poderia aproveitar esse momento para manifestar-se. Obrigado pela palavra. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar esta iniciativa da digitalização da música, porque tudo aquilo que é o avanço tecnológico aplicado na música é de louvar. A música, como eu sempre disse, não é aquela última atividade que os homens exercem quando estão satisfeitos. Não, é uma profissão, é arte. E para aqueles países que sabem valorizar, entendem bem o que estou a dizer. Que a música já resolveu problemas do produto interno bruto de muitos países, que hoje já são países que saíram do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Portanto, há necessidade desta sociedade, a sociedade moçambicana, não quero politizar, vou falar assim genericamente, a sociedade dar ao músico o lugar que ele merece neste país. Agora, esta digitação que eu disse é bem-vinda. Eu gostaria que ela viesse com muita atenção, porque os músicos já vêm sendo explorados desde que iniciaram sua atividade até hoje. Não sei quantos anos passam. E quando a gente passa para a modernização, a esperança de que a nossa salvação já chegou eleva-se. E quando isto não se concretiza, imagine as consequências. Obrigado, Sr. Domingos. Samson, últimas considerações. Sim, Leonel. Últimas considerações. Bom, primeiro parabenizar esta iniciativa. É bom dar a conhecer como aos próprios autores quais é que são os seus direitos, e bom, todos os direitos sempre têm lá deveres inerentes aos próprios direitos. Apesar desta lei que está em vigor, remontar de 2001, é comum hoje em dia encontrar artistas que pouco ou nada sabem sobre os direitos que lhes assistem. Então, é muito bom dar a conhecer estes direitos. E há uma necessidade na sociedade moçambicana de se cultivar uma cultura jurídica que permita às próprias pessoas a saber o que lhes assiste no dia a dia. E isto também engloba aos próprios artistas. Estamos a falar de uma legislação que já está a ser revista e vai passar para a questão da digitalização, mas irá abarcar também a questão da digitalização. Contudo, é claro que muitos dos artistas ainda nada ou pouco sabem sobre os direitos que lhes assistem na atualidade. Então, haverá uma necessidade, ou há uma necessidade desses artistas saberem aquilo que lhes assiste agora, para que possam estar melhor protegidos para a nova lei que poderá entrar em vigor nos próximos tempos. Então, primeiro é de louvar a Mojito por esta iniciativa, e quanto a todos aqueles que são artistas, estudem, informem-se sobre os seus direitos, para poderem também saber
amanhã reivindicar, afinal de contas, que direito meu foi lesado, de que forma foi lesado, e saber, se calhar, de alguma forma, ter pelo menos a noção de enquadrar as perdas que sofreram e assim poder também explicar àqueles que serão seus assistentes na altura, seus advogados, sobre o que foi ou quais são os factos que possam invocar como lesão dos seus direitos. Ok, muito obrigado, Zandamela. João Malu, últimas considerações de forma breve. Bom, a única coisa que eu posso dizer, estamos a falar de um tema que é digital, a música no digital. Eu acho que o que eu posso fazer é um apelo para que os utilizadores das obras dos autores pelo mundo digital, pelas plataformas digitais, se aproximem às SOMAS e façam e recebam autorização das SOMAS para este trabalho. E outra coisa que é muito importante é que esses autores que estão ligados a essas plataformas devem se inscrever nas SOMAS. É o que nós temos dito aos utilizadores ou aos representantes dessas plataformas digitais, que obriguem, eles têm uma forma de obrigar os seus artistas a virem se inscrever nas SOMAS. Eu acho que isso é que é a coisa que eu posso dizer de momento. Muito obrigado. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta meia hora e poucos de conversa. Estamos disponíveis para responder às perguntas, dúvidas e observações que forem feitas aqui embaixo nos comentários. E pronto, espero que tenha sido uma conversa útil para todos nós. Desde já queria convidar então que acompanhassem ou visitassem o site da Mbenga Artes e Reflexões, que é um portal dedicado exclusivamente a conteúdos sobre artes e cultura. A baixarem o aplicativo Mbenga, está disponível para Android na Play Store, que é um aplicativo que diariamente atualiza-se com notícias sobre artes e cultura e que escuta os nossos programas de rádio, RDP África, Rádio Cidade. Muito obrigado. Muito obrigado.